Oi, pessoal, tudo bem? Tô passando aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu confesso que chega a dar uma trava aqui na garganta, né? Falar sobre esse assunto, mas eu não poderia só escrever. Eu costumo sempre escrever por aqui, mas o assunto ele é bem pertinente, né? Bem, algo muito sério que a gente precisa realmente abordar com seriedade, né? Vim com a cara limpa aqui, mas para mostrar para vocês que realmente a gente tem permitido, né, que assuntos como este a gente deixa passar, deixa passar. E não é só isso, né? A gente abre a nossa boca para dizer assim, nós criamos filhos para o mundo mesmo. Eles vão crescer e vão nos esquecer, vai formar sua família. Vamos parar de dizer que estamos criando os nossos filhos para o mundo. Isso não é legal. Isso não é legal, porque a palavra de Deus, eu digo isso porque eu já falei muito nisso e hoje eu tenho uma maturidade para entender que não é dessa forma. Sabe por quê? Porque os nossos filhos são a herança do Senhor e a gente precisa cuidar deles, né? Como fruto do seu galardão, a gente precisa cuidar deles com mais responsabilidade. E a gente precisa colocar a mão na palmatória e dizer que a gente também erra, que a gente fala coisas que não deve, que a gente não tem paciência de instruir os nossos filhos no caminho que eles devem andar e a gente vai deixando, deixando, deixando. E acaba que as incidências de crianças com 13 anos, 9 anos, 14 anos, 15 anos estão se suicidando, estão com depressão fortíssima, né? Que isso não começa só do pouquinho, né? Vai se alastrando, não fica só por ali, né? Então, toda doença ela tem um laudo, que esse laudo ele é justificado por ausência de alguma proteína no seu corpo, ausência de alguma deformidade, né? Isso biológica, genética, enfim, né? Então, há consequências, né? Que começa não é do grande para o pequeno, é do pequeno para o grande. E assim, vai criando uma proporção maior que a gente chega uma hora que a gente não consegue mais dominar, não tem domínio com aquilo. E eu vou ler para vocês uma passagem que fala aqui em Provérbios capítulo 1, do 8 ao 9. Diz assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. E eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. O que é que Provérbios quer dizer para nós aqui? Ele está pedindo para que o filho ouça. Ouvir o quê? O que a gente acabou de ler agora? Filho, ouça a instrução do seu pai. E ele acrescenta: e não despreze o ensino de sua mãe. Então, o pai e a mãe, elas são responsáveis para instruir seu filho e para admoestar no caminho certo que ele deve andar, que ele deve seguir. Não é verdade? Mas eu faço uma pergunta. E se os pais não tiverem um exemplo dentro de casa? E se esses pais não tiverem uma orientação baseado na palavra, baseado naquilo que é justo, que é correto diante de Deus, como eles vão instruir a esses filhos? Como? Né?
Então, a questão abordada é muito séria, muito séria. Então, as crianças hoje em dia, elas estão sem base familiar, porque o adulto, ele tá pegando a responsabilidade que é de adulto e jogando para a criança. A adulta, ela tem responsabilidade. A falta de dinheiro em casa causa, né, discórdias, brigas dentro do lar. E as crianças, as nossas pequenas crianças, estão ali ouvindo tudo, né? Infelizmente. Então, o pai, ele vê o filho como uma pecinha, uma pedrinha que está ali, que não vai entender, que não vai assimilar, que não vai achar da importância com o que a gente está falando. Engane-se. As crianças, elas estão ali, mas elas estão ouvindo tudo. É uma esponjinha. Ela absorve, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado no que nós falamos, no que nós projetamos na vida deles. Porque as consequências têm sido alastrantes. E eu digo isso com propriedade, porque eu já conversei com uma criança de 13 anos, né? E orei por ela, né? Uma irmã veio até mim e nós oramos por essa causa, né? Ela pediu para que juntas a gente entrasse em oração e eu tive a oportunidade de ir até essa criança, né? E conversei com ela, orei, peguei o óleo e ungi essa criança de 13 anos, uma vida sem... só de lembrar eu sinto, sabe, um desespero, porque só quem sabe é quem tem realmente propriedade em dizer que você não poder fazer nada. Então eu orei por essa criança, ela chorou muito, muito, sabe? Deus falou tremendamente ali em mim. Não foi eu, foi o Senhor na vida dela que ela se quebrantou. Mas e dali? E dali? Quando eu saí, né? Então a gente precisa, minha gente, ter mais empatia, né? E para você ter ideia, a mãe queria até ir no juizado de menor, entregar ela, porque não estava aguentando. Né? E foi pro conselho tutelar, disse que não queria mais ela. Então foi uma batalha, sabe? E, sinceramente, eu olhei para aquela criança, 13 anos. Então, eu falo com propriedade que é difícil a gente não poder fazer nada. E quem tem uma visão, quem pode fazer alguma coisinha, vai lá, sabe? Dedique seu tempo. Porque nós, pais, estamos perecendo por falta de conhecimento, por falta de o orgulho mesmo tem dominado, sabe? O orgulho tem dominado as famílias, ao ponto de não pedir socorro, querer tomar tudo com suas próprias forças. Não estão vendo que a criança ela é a única prejudicada de tudo. Porque uma criança de 8, 9, 10 anos, 13 anos, e a gente está em formação de caráter, em formação da sua mente. Então, se ela vê brutalidade, ela vai agir com brutalidade. Se ela vê um meio de prostituição dentro do seu lar, então ela vai agir como aquilo que ela está aprendendo. Então, toda ação tem uma reação. Não é justificável, mas o que ela vê, ela vai fazer, ela vai imitar o subconsciente dela.
E por pior que sejam os pais, os filhos, ele nunca vai ser contra os pais. Porque é um serzinho tão bom, tão bonito, tão precioso diante do Senhor, que mesmo os pais não prestando, mesmo que os pais não os amando de uma forma que os oriente em forma de amor, né? Eles nunca vai desamparar os seus pais. Eles podem achar o que for, mas não vai querer que ninguém maltrate seus pais. Então, gente, é chocante que a gente vê. Quando ele está saindo, né? Está no temor da palavra, buscando. E a gente corre atrás dessas pessoas, assim, chama a gente para orar, para dar um apoio espiritual. Olha, é muita coisa que a gente vê. Muita coisa que a gente vê. E é o meu gozo, é a minha vontade, é a minha alegria poder ajudar, sabe? E você que tem um coração aquebrantado, motivador, né, por essa causa, não despreze o dom que há em você. Vá, faça alguma coisa, sabe? Não desista dessas pessoas que precisam. Pais, peçam ajuda. Se não sabe lidar com seus filhos, se estão tendo dificuldades em ter domínio quanto a algum assunto, peça ajuda. Peça ajuda. Né? E vocês que têm realmente dom para isso, quer pagar um preço para ajudar nessa batalha, faça, porque Deus os recompensará. Ah, eu não sei, eu não tenho jeito de falar. Vá com o seu coração, porque Deus vai colocar palavras na sua boca. Deus vai colocar instruções de sabedoria na sua mente, porque Ele sabe que a sua intenção é de fazer o melhor. Então, se cada gotinha, cada pessoa fazer uma gotinha, ir lá e germinar essa gotinha, né? Essa planta, né? Que está seca, alguma coisa vai acontecer. A gente vai conseguir melhorar essa situação, né? Nós vamos ver menos casos contra as nossas crianças, né? E é sobre isso, né, que eu vim aqui, baseado nisso. Eu tenho algo muito maravilhoso para mostrar a vocês, né? Eu tenho uma filha de 8, 9 anos, né? E instruo ela no caminho do Senhor. Ela é muito esperta, muito esperta. E a gente, como mães, a gente tem que ter o discernimento, né? Então, as telas têm sido causador, celular tem sido causador, televisão tem sido causador, né? Que são essas telas de acesso. Então, a gente tem que tirar urgente da vida dos nossos filhos. Urgente, né? Temos que estipular, a gente não tem como, porque a gente se engloba em que tudo em rede social, né? Então, a era da jovem é essa, né? Mas a gente precisa policiar 3 horas por dia, 1 hora de manhã, 1 hora à noite. Acabou-se. E ali, ó, de olho. E com base nisso, eu comprei na livraria Adonai. Eu tô aqui, vou abrir com vocês, certo? Que eu achei muito, 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 muito precioso. Invista. Para que seus filhos saiam da tela, para que seus filhos tenham uma didática boa, relevante para a vida deles. Invistam.
em bíblias evangélicas, é vista em programas infantis evangélicos, né? E a Dona ela está aqui para dizer que sim, né? Ela tem cuidado, ela tem feito tudo com muito amor, né? Muito amor a Thaís. Olha que coisa linda, uma mimosinha que vem, tá vendo? Esse daqui eu achei maravilhoso, porque ela vem com 365 atividades bíblicas. Olha, 365 atividades. Então, os nossos filhos vai estar bem guardado da tela e estão fazendo algo maravilhoso, que é aprender as coisas do Senhor. Então, deixa eu ver aqui, tá vendo? Tem lacradinho aqui, gente. Olha só. Que coisa maravilhosa. A Dona Esté vai ter muito trabalho, viu, gente? E ela ama. A Esté, ela ama fazer essas coisas didáticas, olha só. Tá vendo? Pinturas. Tá vendo? Aí Jacó teve 12 filhos. Desvende o código e escreva o nome dos filhos de Jacó. Que coisa mais linda. Eu não estou conseguindo ler não, aqui sem o óculos. Que coisa maravilhosa, minha gente. Olha aqui. Então, aqui eles vão desvendar o nome dos filhos de Jacó. Tá vendo? Descobrir. Então, assim, invista. Só invista. Olha para aqui, caça-palavras. Tá vendo? Tudo evangélico. Nossa, estou amando. Que lindo, que maravilha. Olha até de somar. Somar, gente, olha só. Tu vai aprender matemática também. Que maravilhoso. Amei, amei, amei. Que lindo, que lindo. Então, gente, é aqui. Eu vou deixar para vocês aqui, certo? O arroba da Thaís, que é a livraria evangélica, tá? Ó, vou deixar arroba aqui para vocês pedirem muito. Ela não só vende esses produtos para crianças, como Bíblia, certo? Eu já tenho muita coisa, eu já comprei livro com ela, Bíblia, devocional, comprei com ela. Eu não deixei aqui separadinho, mas eu vou mostrar para vocês. Muito bom, é uma bênção. Então, vocês invistam no que é importante para sua casa, para o seu lar, para os seus filhos, que vocês não vão se arrepender. Então, a mente é ocupada na oficina do diabo, né? Então, invista. Eu acredito que vocês vão chegar bem longe, e os seus filhos mais tarde vão agradecer. A nossa casa vai ser abençoada, os nossos filhos vão ser abençoados, o nosso casamento vai ser abençoado, porque onde há paz, o Senhor, Ele reina. Amém? Então, fiquem todos na paz de Deus e vamos entrar com essa ação. Amém? Juntos somos mais fortes. Comece a fazer um pouquinho, porque esse pouquinho, ele vai ter de muito e grande valor para Deus. Tá? Deus te abençoe.